Falando sobre os endocannabinoides, a gente sabe que nós temos essa produção de endocannabinoides pelo próprio organismo. Isso é muito significativo, porque quando a gente vai pensar em ciência, quando você fala endo é dentro, né? E eu tenho um sistema endocannabinoide, olha que coisa interessante. Não é uma coisa artificial, ela já está lá dentro. Como é que agem esses substratos, esses produtos corporais? Aliás, tem uma curiosidade interessante aqui, Daniel. Nós temos um endocannabinoide chamado anandamina. Já ouviu falar, não? Não, anandamina, não tinha nem ideia que a gente tinha endocannabinoide. Então, anandamina é um endocannabinoide, a tradução da palavra, ananda é felicidade. Então, quando eu tenho no meu sistema um receptor chamado CB1, CB2, e lá eu tenho a anandamina sendo produzido, e eu uso, por exemplo, um canabidiol, ou um CBD, ou um THC, para fazer com que esse receptor funcione mais ou menos, que daí a gente tem que entrar numa parte específica aqui da medicina, a gente consegue produzir no nosso corpo efeitos interessantes. E aí a gente entra na parte medicinal. Como é que a gente usa o CBD ou o THC de maneira medicinal? Bom, primeiro a gente precisa de um acompanhamento médico, né? Aqui no Brasil a gente precisa da receita do dentista ou do médico. A gente produz anandamida e 2-AG, que são esses endocannabinoides, mas esse sistema pode estar defasado. Né? Você pode estar por algum motivo não produzindo e aí você vai ter uma série de consequências, como você pode desenvolver patologias como dor, enxaqueca, síndrome do intestino irritável. Né? Então, isso quer dizer que não está modulado. Quando você usa esses fitocannabinoides, né, a gente vai tentar modular esse sistema, depende muito da tua queixa. Então, se você tem uma queixa mais de ansiedade, uma queixa de alguma patologia inflamatória, a gente pode tender a ir mais para o CBD. Né? Ou se é uma queixa reumatológica, a gente vai tender a ir mais para o CBG. Ou se é uma queixa de sono, a gente vai tender a ir mais para o CBN. Mas eu sempre falo que a medicina canábica são erros e acertos. Porque a gente não tem um exame para mostrar o quanto o teu sistema endocannabinoide está defasado. Uhum. Na verdade, é intuitivo perceber quais são os fitocannabinoides faltantes naquele paciente. E também, como a gente estava falando um pouquinho antes aqui no começo, a hora que a gente se conheceu, existe a inflamação. Então, não adianta um paciente ficar o dia inteiro tomando cafeína, um paciente não tiver a prática de atividade física, consumir muito doce, né, muito açúcar, estar inteiro inflamado e aí você querer tomar um CBD lá para desinflamar. O CBD, Santo Milagreiro, famoso... Eu só bombei aí na cafeína. O resto famoso, né? Eu falo para os pacientes, eu não sou Jesus, não tem milagre. Eu vou te ajudar, mas você precisa, né, se ajudar também. Então, mas é isso, é mais intuitivo, assim. Uhum. A gente também usa bastante o THC, né? Eu gosto muito do THC, principalmente para pacientes com dores crônicas, pacientes com Alzheimer, com Parkinson, até em quadros de TDAH, a gente vai precisar do THC, porque ele faz uma neurogênese, formação de novos neurônios. E ele acaba ativando áreas do cérebro que estavam inativadas. Então, essa modulação com o THC também é bem importante. Eu, doutora Amanda, não acredito que existe uso recreativo. É uma palavra que eu também não gosto de usar, sim, porque a palavra recreativo vem de recreação, então remete, não é recreativo, você pode não estar sabendo fazer o uso adequado, mas sempre que você procura cannabis é para aliviar alguma coisa, que seja comportamentos depressivos, que seja uma questão de interação social, que você esteja melhorando o sono, ou que você tenha um quadro de ansiedade, alguma coisa você está usando para mascarar ali. Então, sabe, eu acredito mesmo que todo uso é terapêutico. Porque senão a gente poderia usar a mesma lógica para criar um Rivotril para recreação, que aliás, infelizmente, tem acontecido. Exatamente. Sim. Mas é uma medicação. É uma medicação. Então, eu vejo a cannabis como medicação. Às vezes você pode não entender o que você está tratando ali, né? Mas com certeza você está tratando alguma coisa, senão você não faria uso. A gente tem na legislação essas duas questões. Hoje é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina para o médico conseguir fazer essa prescrição. Uhum.
E também tem uma outra discussão, que é a descriminalização do uso da planta. Como é que nós estamos em relação a isso no Brasil? Na verdade, a descriminalização na questão de usuário, né? Sim, o uso recreativo. O uso recreativo, no direito é muito comum isso, recreativo, né? Porque a gente quer distinguir o alto teor de THC, né? Por essa função. A questão é que eles querem diminuir a quantidade, né, de droga, de maconha, que alguém pode estar portando, né, para desconsiderar esse uso. Está em votação, né, vários momentos foi adiado e não chegou num consenso. A gente ainda está aguardando sobre isso, né, mas o óleo, ele é liberado, né, desde que tenha receita médica. Todos os outros fatores, ele pode recair como tráfico. E veja que coisa interessante quando a gente entra nessa questão da legislação, e a gente vai olhar hoje o perfil mundial do uso tanto da planta quanto dos seus compostos, dos seus concentrados, né? Porque quando você vai falar do CBD, eu já vi muito acontecer isso, a pessoa falar que está usando o CBD e associar automaticamente ao uso da planta, que vem ao preconceito, e esse cara é maconheiro, não sei o quê. E eu trabalho muito com escola. E quando a gente vai falar desses receptores endocannabinoides, e alguns deles ficam inibidos com o uso do CBD, por exemplo, a gente tem crianças com TDAH, e eu tenho situações muito características de um problema bem comum dentro das escolas, que é o famoso TOD, que é a pessoa que tem o transtorno positivo desafiador. E o uso de alguns substratos assim ajudam demais a criança que tem algumas convulsões, ajuda demais. E aí dentro da escola se cria todo um ambiente de crítica voraz àquela criança, e eu já acompanhei muitos casos em que há inclusive um distanciamento das outras crianças, porque daí o pai e a mãe ficam pilhando e tal, e isso é uma coisa bem complexa. Aí do ponto de vista legal, como que a gente consegue hoje, uma pessoa que esteja sofrendo um preconceito, seja um paciente, seja um aluno, seja quem for, que recurso que ele tem? Ele procura quem? Um advogado, né, para orientar, no caso, se ele tem provas a respeito disso. Pode ser qualquer crime em respeito à honra. Pode se elencar difamação, né? Qualquer crime que elenca a honra. Isso hoje é assegurado, sim. Um paciente não pode, né, sofrer preconceito por causa do uso. Ele tem direito à saúde, né, na Constituição. Cada um pode, né, um direito à saúde. Então, o canabidiol já está elencado. Perfeito. E ele, né, ele está sendo acompanhado por um profissional legalmente habilitado, e o medicamento que ele está fazendo uso tem registro no órgão regulador. Então, não tem o porquê, né, alguém achar algo ruim, ou, enfim, essa situação não cabe ao julgamento de um leigo, se aquilo cabe ao médico e ao órgão regulador, né, não a uma pessoa leiga.